Poder Sem Limites, embora tenha recebido críticas por conter um roteiro considerado pobre e com um desenvolvimento muito raso de todas as questões que se propõe a levantar, obtém méritos ao nos trazer reflexões acerca das escolhas que os personagens fazem ao longo da trama. O longa consegue se aproximar do público com uma temática mais mística, ao mesmo tempo em que mantém um viés muito realista. Enquanto filmes onde a presença de seres sobrenaturais, ou superpoderes em geral, têm roteiros que tendem a se distanciar da realidade, seja para manter a coerência da história ou simplesmente entreter o público, Poder Sem Limites trilha o caminho inverso, tentando ao máximo possível estabelecer um diálogo direto com situações e problemas da realidade de jovens adultos, sem deixar de exercer a criatividade na hora de abordar as implicações da presença de poderes sobre-humanos e as consequências psicológicas e éticas disso. A trama acompanha um trio de jovens no último ano do ensino médio, que por um completo acaso, são agraciados com poderes baseados em telecinesia. Inicialmente limitados a levitar objetos com o uso da mente, com o tempo, os adolescentes aprendem que quanto mais praticam suas habilidades, mais as desenvolvem, fazendo com que no decorrer da trama manifestem a habilidade de voar e criar campos de força ao redor de si mesmos. O filme não se aprofunda nas razões ou na própria origem dos poderes dos garotos. Somos apenas apresentados ao processo de obtenção das habilidades. Embora possa ser interpretado como um sintoma de um suposto roteiro raso, não é demérito o longa em nenhum momento se propor a desenvolver uma mitologia ou um universo mais amplo em cima de tais poderes ou até mesmo dos personagens. Até porque a obra escolhe manter seu foco no desenvolvimento da relação que os garotos passam a ter com o que podem fazer agora, e com a sociedade após, em tese, se tornarem superiores. Cada um dos jovens apresenta uma personalidade muito distinta, mesmo antes de obterem os poderes, e tais formas de encarar a vida e interagir com as pessoas refletem na maneira como eles vêm a encarar as habilidades quando se tornam cientes do potencial que têm em suas mãos. Steve, um garoto popular que em um primeiro momento parece ter uma personalidade um tanto quanto fútil, se prova ao longo da trama um sujeito de princípios, que pratica atos genuinamente altruístas em prol da sociedade. No começo, assim como seus dois outros amigos, ele enxerga suas habilidades de forma descompromissada, o que é natural, visto que ainda é um adolescente, apenas usando-as para se divertir, mas sem causar qualquer dano a outras pessoas no processo. Contudo, com o tempo, Steve começa a tentar usar seus poderes para ajudar as pessoas ao seu redor, principalmente Andrew. Matt exibe uma personalidade um tanto quanto cínica e desapegada, flertando com o pessimismo ao citar Schopenhauer em uma conversa com seu primo no início do longa. Embora inicialmente participe das brincadeiras com os poderes, sempre o faz com mais receio e dificuldade, tentando sempre estabelecer uma forma segura de usá-los. É inclusive Matt que no decorrer da trama estabelece regras ao trio para que os poderes sejam utilizados de forma que não prejudique nenhum ser vivo e garantir o bem-estar deles e das pessoas ao seu redor. Conforme a história se desenrola e as consequências do uso de tais poderes vão se intensificando, vemos que Matt mergulha cada vez mais em reflexões acerca das implicações éticas e filosóficas da existência das habilidades e das formas como vêm sendo utilizadas, o que é natural, uma vez que Matt já se mostrava como um entusiasta da filosofia antes de sua vida mudar para sempre. E por fim, Andrew, o primo de Matt, é o que mais se empenha em desenvolver seus poderes, apesar de ter passado pelos mesmos estágios de seus amigos, consequentemente, tornando-se o mais poderoso. Andrew apresenta uma personalidade amargurada, mas em um primeiro momento, não se mostra como um garoto sombrio, apenas tímido e injustiçado, por não ter tido qualquer reconhecimento que julgava ser merecedor. Os anos de abuso que sofreu em casa e na escola criaram um desprezo pela sociedade, e um ódio que nunca pôde ser solto pela impotência que Andrew sentiu durante toda a sua vida, o que acaba por mudar quando entende o que tem em suas mãos. Durante grande parte do longa, a câmera é enquadrada em uma perspectiva found footage, isto é, quando um dos próprios personagens da trama a carrega, adotando assim uma perspectiva de primeira pessoa na maior parte do tempo. Ainda que esse determinado uso da câmera se torne desconfortável para uma parcela do público, visto que em algumas ocasiões as cenas adquirem um tom exageradamente pessoal, privando o espectador de obter uma perspectiva mais ampla e imparcial dos acontecimentos, a fim de formar uma opinião própria sobre os fatos, como na morte de Steve, por exemplo, o uso desse artifício é justificado na própria história por Andrew, o qual relata fazer uso da câmera constantemente na tentativa de construir uma barreira entre si e a realidade ao seu redor, distanciando-se do mundo em geral, como uma materialização de seu desprezo e insegurança em relação aos outros, mas podendo contemplar a realidade através de um filtro confortável e manipulável. Com essa pequena subjetividade das cenas, que acabam por favorecer o ponto de vista de Andrew, acompanhamos seu desenvolvimento com mais clareza do que os outros membros do trio. Apesar de fazerem uso de seus poderes, Steve e Matt não os levam tão a sério quanto Andrew, e jamais pensam em utilizá-los como meio para se beneficiar. Matt até mesmo demonstra querer esquecê-los,
focando mais em levar uma vida normal e conquistar uma garota pela qual já era interessado há muito tempo. Mas Andrew vê na aquisição de suas habilidades uma oportunidade de obter o reconhecimento tão desejado, uma vez que isso nunca aconteceu em sua vida. Reconhecendo que sua condição poderia ajudá-lo a enfim vencer a timidez e a rejeição que deixarão inúmeras cicatrizes em si, Andrew se apresenta em um show de talentos e se deixa levar em uma festa, mas possivelmente pelo nervosismo ou simplesmente pelo mero acaso, acaba por arruinar suas chances de ser visto como um novo homem, voltando assim à estaca zero. Ao voltar a ser rejeitado e ridicularizado, Andrew passa a novamente cultivar o ódio que sempre teve dentro de si, direcionando-o às pessoas que lhe causaram mal em um primeiro momento, mas posteriormente até mesmo aos seus amigos, por julgar que eles foram em parte responsáveis pelos acontecimentos que tanto o atormentam. E uma vez que Andrew sucumbe a essa raiva, vemos a evolução disso para uma sensação mais profunda, beirando o sadismo. O personagem passa a se enxergar como um ser completamente à parte da humanidade, se considerando uma criatura agora superior em virtude de seus poderes. E entendendo que não pode mais ser comparado a seres humanos, Andrew julga não poder ter suas ações mensuradas com base na moral humana. Em um monólogo, ele passa a se descrever como um predador, um ser superior aos demais na cadeia alimentar e na evolução, o senhor de suas próprias vontades e que tem tudo ao seu alcance, pois todos os seus concorrentes são inferiores a ele. Conforme esse pensamento se enraiza na mente de Andrew, sua sanidade vai sendo corrompida pela embriaguez que o poder causa, ao passo que no final da trama, o personagem passa a beirar a loucura. Tamanha decadência pode ser explicada com base em uma fala de seu primo, Matt, no início do longa. Segundo a filosofia de Arthur Schopenhauer, somos levados e controlados por desejos de coisas ausentes em nossas vidas, manifestando-se em forma de vontades. Apenas saciando tais ímpetos, poderíamos alcançar a plenitude. Porém, desejos se mostram insaciáveis e infinitos, uma vez que sempre se renovam além do surgimento de novos. Dessa forma, ficamos presos a um ciclo eterno de sofrimento por não conquistarmos aquilo que almejamos, e ao nos depararmos com esse sentimento, sem qualquer perspectiva de mudança, somos levados a um estado de pessimismo onde o ato de viver se torna um fardo. Ao perceber o potencial de ter poderes sem limites, Andrew se vê no direito de burlar as limitações humanas para a realização de suas próprias vontades, mas uma vez que precisa encarar que, mesmo com tamanho poder, não pode ter o reconhecimento que sempre almejou, ou salvar sua mãe de uma doença terminal, por não poder ter tudo ao seu controle, ele passa a direcionar seu ódio à sociedade, não medindo esforços para causar-lhes dor. Por se considerar um ser além da moral, Andrew não vê nada de errado em suas ações, e por isso não demonstra qualquer tipo de remorso em realizar atos de violência. Para o personagem, ele é o herói de sua própria história. Sendo assim, seu grande erro foi sua prepotência, sobretudo em não perceber que a sensação de prazer que o poder lhe deu o tornou um escravo de suas próprias vontades. Uma vez clara a completa perdição de Andrew, seu primo se viu obrigado a dar um fim à sua vida para proteger a cidade e a ele mesmo, pois Andrew, a todo momento, deixava transparecer a dor que as repetidas rejeições e injustiças que sofreu o causaram. Quando consegue detê-lo, Matt passa a refletir sobre o quão negligente foi com seu primo ao longo dos anos, e em uma tentativa de honrar seu legado, deixa a câmera que Andrew carregava em um pico tibetano, local para onde o sujeito queria ir, uma metáfora para a própria consciência do personagem, que desejava encontrar a paz e tranquilidade, mas que jamais teve a oportunidade de possuir. Poder Sem Limites é uma obra com uma ligeira profundidade que flerta com temáticas filosóficas contemporâneas e consegue estabelecer conexões entre um mundo de fantasia com temas mais cotidianos, expondo o psicológico de adolescentes que, mesmo com superpoderes, ainda precisam lidar com problemas mundanos, como violência doméstica, bullying, insegurança, etc. É improvável que o público assista e não se identifique com alguns dos personagens centrais da trama, levando a se questionar sobre qual atitude acabaria por intensificar: o altruísmo de Steve e suas boas ações, o egoísmo de Andrew e sua corrupção, ou a moderação e a virtude de Matt, que embora tenham lhe causado dor, e ele, negligenciado as pessoas próximas a si, se provaram como a escolha mais sábia frente a vontades impulsivas. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.